Queridos, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 17. A partir do 17, verso 17 ao 22, diz: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, nos esclarece essa palavra, nos ajude a compreender, meu Deus, e a aplicar essa mesma palavra nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Uma das características que algumas pessoas seguem a Jesus, e eu posso até me incluir em determinada circunstância, é que a princípio a gente tende a seguir Jesus por algo que Ele pode nos dar. Eu já compartilhei aqui que um dos motivos que me levou a seguir Jesus foi a necessidade que eu sentia da companhia. Eu senti um vazio dentro de mim, uma solidão, e eu encontrei o preenchimento disso em Jesus. Talvez outras pessoas também tenham seguido Jesus por algo que deseja no coração, às vezes uma paz interior, às vezes uma cura de uma enfermidade, uma intervenção em alguma área da vida. E Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Ele mesmo diz que ele é uma fonte inesgotável de água viva, e essa fonte inesgotável, ela está sempre pronto para nos abençoar, e certamente você já foi abençoado por Deus de alguma maneira. Mas não basta somente isso, não basta somente seguir Jesus por causa disso. Precisamos entender que existem algumas exigências com relação a qualquer um dos cristãos. Naturalmente, para seguir Jesus, eu devo ir como eu estou. Mas ninguém que seguiu Jesus permaneceu como estava. Jesus, ele tem o poder de nos ajudar a transformar uma vida carnal, uma vida descomprometida com o reino de Deus, com alguém que ama, que ama servir ao Senhor, que ama o Senhor e que quer realmente obedecer a Ele em tudo. O texto que acabamos de ler é conhecido como aquele texto do jovem rico. Um jovem que chega próximo de Jesus e pergunta: Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? E aí Jesus apresenta para ele os mandamentos. E quando Jesus apresenta para ele os mandamentos, ele diz: olha, isso tudo eu tenho conhecimento, e eu tenho obedecido desde a minha infância. Mas aí o Senhor lhe provou em outra área. Já que você tem feito tudo isso, você me diz que tem feito tudo isso, faz uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue, porque quando você fizer isso, você vai estar juntando tesouro nos céus. O texto diz que esse homem saiu, se afastou, se entristeceu, porque tinha muitos bens. O jovem rico, queridos, ele não foi capaz de pagar o preço da obediência. Muitas vezes nós não conseguimos avançar na vida porque nós não estamos dispostos a pagar o preço de obedecer a Jesus em tudo. Eu tenho compreendido que obedecer a Deus sempre nos custará algo. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas à medida que a gente vai se aproximando dEle, que a nossa relação com Ele vai ficando cada vez mais profunda, obedecer a Deus começa a se tornar mais fácil, mas é sempre um grande desafio e grandes lutas interiores nós passamos.
Jesus exatamente pegou em uma área na vida dele que ele não tinha sido liberto. Quando eu falo não tinha sido liberto, ele estava escravizado com os seus bens. Esse é o típico homem que não ter dinheiro era não ter sentido para a vida. E quando Jesus pede para ele vender tudo que ele tem e seguir o mestre, não é somente caminhar atrás de Jesus, é aprender com Jesus na caminhada. Tem muita gente que só está caminhando em direção a uma igreja, está caminhando para as atividades da igreja, está caminhando para algumas ações bondosas, mas verdadeiramente não estão caminhando e aprendendo com Jesus. Porque na medida que a gente caminha com o Senhor, lendo a palavra, orando, buscando estreitar esse relacionamento, Ele nos ajuda a compreender a vontade. E o tema da nossa mensagem hoje é o preço da obediência, porque obedecer a Deus custa algo. Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, custaria Abraão sair da sua zona de conforto. Quando Deus falou para Moisés, disse: Moisés, olha, você vai se tornar o libertador do povo, e eu vou te colocar diante de Faraó. Moisés teve muito medo, e Moisés precisou vencer as suas limitações e seus medos para obedecer ao Senhor. Todas as vezes que Deus nos desafia a algo, nós precisamos entender que algo sempre precisa ficar para trás. E esse algo que precisa ficar para trás, geralmente é algo que me atrapalhará lá na frente. Quando Deus chama os seus discípulos, no livro de Lucas, capítulo 5, a Bíblia diz que depois de ter uma experiência extraordinária com o Senhor, com uma pesca maravilhosa, o Senhor diz: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não dava para seguir Jesus com a vida que eles tinham, com o equipamento de pesca que eles tinham, com a profissão que eles tinham. Eles precisavam naquele instante deixar tudo aquilo ali, e deixar para seguir um homem que ele não tinha completa garantia de que aquilo ali iria dar certo. Mas eles pagaram o preço da obediência. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi tão obediente ao Pai, que a obediência que ele teve a Deus ali no Getsemane, até o seu físico entrou em crise, a ponto dele começar a sangrar sangue. Mas Jesus estava determinado a obedecer. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem muito reconhecido no meio em que ele vivia como Saulo, ele abdicou de continuar como Saulo e se tornou o Paulo. E mesmo sendo preso, ele olha para tudo que ele tinha e ele diz: olha, tudo aquilo que me trazia notoriedade no meio das pessoas eu considerei como algo fútil. E ele abre mão de tudo isso porque ele queria servir ao Senhor. Querido, querida, é a melhor decisão que você pode fazer, é entregar a sua vida a Jesus. Mas entregar a vida a Jesus implica em continuar aprendendo de Jesus e colocando em prática aquilo que Ele espera de cada um de nós. O preço da obediência, qual foi o preço? Que nesse texto eu percebo que Jesus gostaria que esse homem aplicasse na sua vida. A primeira coisa, verso 17 diz que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez havia uma angústia no coração desse homem, um desejo muito grande de ter a sua convicção de que se ele morresse, ele iria se encontrar com o Senhor e teria um lugar no reino dos céus. Aquilo talvez o consumisse e ele percebia que alguma coisa precisava melhorar na vida dele, então ele procura a fonte certa, e ao se encontrar com Jesus ele faz a pergunta certa, porque ele identificou qual era a área da sua vida que precisava ser ajustada imediatamente. Querido, querida, quando a gente começa a seguir Jesus,
o Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade dentro de nós e nos mostrar áreas da nossa vida que precisam de consertos. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, Ele se torna para mim o meu Salvador. Mas quando eu obedeço a Ele em tudo, Ele se torna também o meu Senhor. Jesus, Ele não deve ser somente o seu Salvador, mas Jesus deve ser o Senhor da sua vida. E o Espírito Santo, quando Ele começa, e Ele habita em nós, Ele começa a nos levar a perceber e identificar áreas que precisam ser trabalhadas. De repente é uma desonestidade que você tem, que é tão natural, que o Espírito Santo diz assim: olha, você é uma nova criatura e isso não pode continuar na sua vida. E uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, nunca mais essa pessoa vai pecar em paz. Porque todas as vezes que ela pecar, o Espírito Santo vai dizer para esta pessoa: não é isso que Deus espera de você, não é essa vida que Deus tem para você. Esse homem, ele diz: olha, eu tenho algo que eu preciso mudar na minha vida, eu preciso ter uma vida que agrade a Deus e que sirva a Deus, de maneira que quando eu morrer, eu tenha convicção da minha salvação. Queridos, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual é a área da sua vida que precisa ser ajustada imediatamente? Não é amanhã, é hoje. O que você precisa dizer? Senhor, eu me rendo, eu reconheço que eu sou uma pessoa falha nessa determinada área, e eu preciso, Jesus, que o Senhor me ajude a consertar isso. Às vezes a gente pensa que essa é uma responsabilidade plena de Jesus, e a gente esquece que nós temos uma participação importante nisso. Jesus nunca vai me forçar a fazer algo, mas Ele sempre vai me dar a direção certa do que fazer. Esse homem precisava ter convicção de salvação, porque ele não tinha, era inseguro, ou não somente, realmente não era salvo, e certamente não, porque diante do último desafio, ele abre mão em obedecer ao Senhor. E eu entendo, queridos, que obediência pela metade é desobediência. Obediência pela metade não é uma obediência. É como se eu quisesse ir, por exemplo, para Recife, e a obediência significasse sair de Serra Talhada e ir para Recife, e eu chegasse ali em Caruaru e parasse. Tem muitas pessoas que avançaram bem em algumas áreas da sua vida, se libertar de alguns pecados, mas de repente, quando estavam quase conseguindo, desistiram. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o mesmo Jesus que conversava com esse homem, ouvia as suas necessidades, é o mesmo que escuta você hoje e está pronto para te ajudar naquilo que você mais necessita. Não existe nenhum homem na face da terra que não precise ajustar algo imediatamente. Não existe ninguém que não tenha uma área da vida que não precisa ser aperfeiçoada, porque a pessoa mais obediente ao Senhor sempre tem alguma coisa para obedecer ainda mais. Eu quero desafiar você, queridos, a não somente ser um seguidor de Jesus, não somente ser um salvo em Jesus, mas ser um servo do Senhor, numa perspectiva de que Ele é Senhor e que Ele é quem vai determinar os seus passos e a direção do seu coração e da sua vida. Esse homem precisava fazer esse ajuste, e ele começou bem. O texto diz que ao se encontrar com Jesus, ele se ajoelha, e ele começa bem. Ele começa numa atitude de humildade, reconhecendo que Jesus era Senhor. Talvez uma ação muito religiosa, porque se Jesus verdadeiramente fosse Senhor da vida dele, ele não teria se afastado triste de Jesus, porque é isso que o pecado causa na vida da gente. Abandonar o pecado naturalmente vai gerar tristeza. Abandonar uma vida de pecado, o nosso corpo sente, porque nós temos, infelizmente, uma natureza que ainda sente fome e sede pelo pecado. Pergunta que eu tenho para fazer para você: qual é a área da sua vida que você precisa abandonar agora? Se eu perguntasse para você, identifique agora a área que você precisa ajustar imediatamente.
que você pode dizer para Jesus agora no seu pensamento? Senhor, eu preciso mudar essa área. Talvez seja santificar os seus olhos, talvez seja santificar os seus lábios, não sei, mas Jesus está pronto para ouvir a tua necessidade espiritual. A segunda coisa que envolve o preço da obediência é que para obedecermos ao Senhor, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus fala a respeito. Então, obediência ao Senhor está relacionada àquilo que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, quando Jesus fala aqui a respeito dos mandamentos. Eles conhecem os mandamentos? Conheço. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. É muito claro isso aqui. Será que eu tenho que obedecer a minha mãe? A Bíblia diz, olha, honra teu pai e tua mãe. Rapaz, eu estou com vontade, eu não mato fulano porque eu não posso, se eu matar vou preso, mas a vontade do meu coração é que eu mate. Qual é a vontade de Deus? Não matarás, nem no coração. Rapaz, eu estou de olho numa vizinha que é linda demais. Eu não vou trair minha esposa não, mas quando ela passa, a Bíblia diz, não adulterarás. Jesus disse que quando alguém olha para uma mulher de maneira imprópria, já adulterou com ela. Então tem coisas na Bíblia que são bem claras, em que o Senhor está dizendo, olha, não faça isso, não caminhe por aqui, não faça, tem muita coisa clara. Mas existem algumas coisas que, por exemplo, a Bíblia não fala especificamente, mas nós podemos entender que nós não deveríamos fazer aquilo. Todas as vezes que você quiser consertar a sua vida, querido, veja o que a Bíblia diz. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito de alguém que me magoou, a Bíblia diz, olha, se alguém pecou contra ti, vai até ele. Esse ir até ele não é assim, você pecou contra mim, agora você vai ter que me pedir perdão. Não, certamente esse ir até essa pessoa é ajudá-lo a compreender o ato ruim que ele causou para ambos. Mas se ele não quiser, a Bíblia diz, vai com outra pessoa. Mas se não quiser, leva para a igreja. Se não quiser, aí infelizmente ele já escolheu o caminho dele. Querido, escuta uma coisa. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. O crente precisa conhecer essa palavra. A Bíblia, Salmo 1 diz que nós devemos meditar nela dia e noite, constantemente. Pastor, por que eu não consigo consertar a minha vida? Porque talvez você não tenha o conhecimento necessário da palavra de Deus. Não é o que o seu coração, meu coração está mandando fazer isso. Não é o que o seu coração está mandando, é o que a palavra de Deus te orienta. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Já pensou? Tomar uma decisão somente baseada nos meus sentimentos, nas minhas emoções? Certamente a gente vai falhar, porque as emoções estão ligadas ao prazer, e nem sempre, não somente nem sempre, mas a maioria das vezes aquilo que Deus espera de cada um de nós, nem sempre, imediatamente vai dar prazer. Eu não consigo imaginar Jesus ali, vamos pegar uma cruzinha agora. Não, ele diz que ele ora, e ele está tão triste, que a Bíblia diz que a tristeza dele é tão profunda, que ele, como se ele quisesse dizer assim, se eu pudesse me tirar a vida agora, seria um grande alívio para mim. Querido, querida, além de identificar a área que você precisa ajustar, veja o que a palavra de Deus diz. Não importa se alguém merece ou não merece, de repente, uma atitude nobre sua, não importa a opinião dos outros, nem das pessoas mais importantes da sua vida, a não ser que essas opiniões estejam respaldadas na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Todas as vezes que nós temos que obedecer ao Senhor, especialmente em áreas que a gente precisa ajustar na nossa vida, queridos, todas as vezes que a gente faz isso, geralmente nos causa uma dor, mas isso é passageiro. Para Jesus se tornar o Salvador, na perspectiva da sua ressurreição, ele teve que sangrar na cruz. E geralmente é assim, quando a gente decide obedecer ao Senhor, algumas áreas da nossa vida precisam sangrar. Às vezes é uma amizade que eu preciso deixar que me leva ao pecado. Alguns relacionamentos, algumas atitudes, alguns comportamentos que eu preciso deixar. E é interessante que as pessoas que querem obedecer ao Senhor, quando decidem fazer isso, que é uma coisa boa para ela e para outras pessoas que convivem com ela, geralmente essas pessoas são criticadas. Nunca fez nada de bom, agora é santo. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Sou santo e lindo. Aí, tá vendo? Pega o nome aí, quem está bem aí, que depois a gente paga um sorvete lá no Kibomô para vocês. Já passou agora. Próxima mensagem. A próxima mensagem. Então, irmãos, a obediência tem um preço, e esse preço exige conhecimento da palavra. O que a palavra de Deus me diz? Em terceiro lugar e último, o preço da obediência implica em iniciar e perseverar até o fim. Até o fim de quê, pastor? Desse processo de mudança. Depois que ele ouviu, você conhece os mandamentos? Conhece. Ele falou, pratica isso tudo. Beleza, deixa eu dizer uma coisa para você. Verso 21 diz que Jesus olha para esse homem. E o olhar de Jesus não é um olhar assim, mentiroso. É um olhar de alguém que ama. Porque talvez esse homem até imaginasse que estava tudo certo na vida dele. Nossa, tudo certo, eu obedeço, eu conheço, eu obedeço desde a minha infância, da minha adolescência. Aí o Senhor fala assim, falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Queridos, esse homem ele iniciou bem o processo. Ele iniciou bem porque ele procurou Jesus. Ele iniciou bem porque aparentemente ele começou de uma maneira muito humilde, se curvando diante do Senhor. Ele iniciou bem ouvindo o que Jesus tinha para falar para ele. Ele iniciou bem quando ele tinha já conhecimento dessa palavra. Que coisa maravilhosa, mas tinha algo que precisava ser concluído na vida dele. E esse algo era o dinheiro. Você vai dizer, pastor, mas o dinheiro é uma coisa ruim? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. O grande problema é que as pessoas estão amando mais as coisas, os bens, que era o caso desse homem, do que os planos e propósitos do Senhor para a vida deles. E aí o que acontece? Quando Jesus fala para ele, você precisa dar mais esse passo de fé, e era o passo mais radical que ele precisava dar, a Bíblia diz que ele, diante disso, ele ficou abatido, o semblante caiu, talvez ficou envergonhado, e o texto diz, e afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. No caso dele é o dinheiro. Era a dependência do dinheiro que fazia com que ele encontrasse sentido na vida dele. Dinheiro é uma coisa ruim? Não, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu amo mais o dinheiro, eu sou capaz de virar as costas para os meus pais, eu sou capaz de virar as costas para uma esposa, para um filho. Quando eu amo o dinheiro, eu piso nos outros. Quando eu amo o dinheiro, eu me comparo aos outros, sempre me colocando numa posição de superioridade. E essa
não é nem nunca foi a vontade de Deus. Dinheiro foi feito para ser usado e não as pessoas se colocarem numa posição de objeto. Dinheiro foi feito para ser servo e não senhor das nossas vidas. Quando Jesus fala para esse homem, Jesus está pegando no ponto fraco dele. Você precisa mudar essa área da sua vida radicalmente. Jesus poderia ter dito: olha, você pode fazer o seguinte, você conhece tudo, tá bom, me siga, e aos poucos vai gastando, vai investindo aqui no reino. Jesus está dizendo para ele aqui é o seguinte: não, olha, para me seguir você tem que tomar uma decisão radical. Porque em um dia milhares de pessoas abandonaram Jesus e não quiseram seguir Jesus. Sabe por quê? Porque seguir Jesus implicava em não ser aquele que está para ser servido, mas para servir. Todo mundo queria comer pão, todo mundo queria comer peixe, mas no dia que Jesus mostrou para que foi que ele veio, milhares de pessoas o abandonaram. Inclusive os discípulos também foram desafiados. Vocês querem também? Eles disseram: não, Senhor. O apóstolo Pedro disse: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O conserto na sua vida depende da obediência que você deve ter ao Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus amou esse homem, ou que Jesus amou esse homem, e Deus também amou, João 3,16 diz isso. Jesus está fazendo isso porque esse amor de Jesus é um combustível encorajador para todos aqueles que querem mudar. Jesus, ele chegou no ponto de maior, no ápice do sofrimento, em obediência a Deus. Então, quando você pensa em obediência, olha para Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo. Mas Deus, Jesus ainda espera de você uma mudança e uma obediência total. Porque a obediência em parte é desobediência. E geralmente as pessoas que só obedecem ao Senhor em parte, elas evidenciam muito aquilo que elas obedecem, mas elas escondem bem aquilo que elas não obedecem. Ah, então eu tenho que sair contando para todo mundo que eu faço de errado? Não, você tem que consertar o que você faz de errado. No meu relacionamento, sei lá, conjugal, o que eu preciso fazer? O que a Bíblia diz? As esposas devem ser submissas aos seus maridos, e os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Os filhos devem honrar os seus pais, e os pais não devem aborrecer os seus filhos. E a gente poderia citar diversas áreas aqui em que Deus espera de você a obediência, meu irmão. A sua vida cristã só vai ter plenitude quando você estiver nesse processo de aperfeiçoamento. E esse processo de aperfeiçoamento não é algo que eu faço e deixo na gaveta, é algo que eu faço e eu pratico ele todos os dias. Eu quero desafiar você, meu irmão, a pagar esse preço. Eu quero desafiar você a não fazer o que o jovem rico fez. Eu quero desafiar você a largar hoje aquilo que precisa ser ajustado na sua vida e ter Jesus como Senhor e Salvador pleno. Eu quero desafiar hoje a não sair desse culto frustrado, desse encontro que é um encontro maravilhoso e abençoador, e sair desse encontro celebrando. Aquele jovem saiu daquele encontro com Jesus triste, frustrado e angustiado, porque ele estava mais apegado aos seus bens do que necessariamente a obedecer ao Senhor. O que é que você precisa largar hoje, agora, em nome de Jesus, para que o Senhor faça uma grande obra na sua vida? Nós vamos adorar o Senhor nesse momento, e em seguida nós vamos desafiar você a tomar uma decisão.